As empresas brasileiras estão preparadas para implementar um programa de compliance em seus negócios? Para responder essa e outras perguntas, nós convidamos o Emerson Mello, que é diretor da KPMG. Emerson, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço o convite do CRA São Paulo. Obrigada. Bom, e aí, elas estão preparadas ou não, Emerson? Bom, essa é uma pergunta que eu tenho recebido com bastante frequência da imprensa. A resposta, acho que ela merece uma atenção no sentido de olhar para trás e entender como que elas têm se movimentado. Se nós fôssemos fazer essa mesma pergunta 3 anos atrás, 5 anos atrás, algumas empresas que não são de capital aberto, que não são de um ambiente regulatório, talvez a resposta seria categoricamente não. Mas hoje, diante dos diversos cenários, do momento em que o país passa, de diversas situações, entendo que houve uma evolução da preocupação para se implementar um programa de compliance efetivo. A minha percepção de que essa preocupação ela realmente existe está pautada numa pesquisa que nós desenvolvemos, ela retrata a maturidade do compliance no Brasil. E lá a gente consegue perceber que, apesar das empresas terem mantido o seu nível de maturidade de compliance ainda nos 2 menores níveis, de acordo com uma metodologia que nós adotamos na pesquisa, percebe-se que há uma evolução em alguns elementos de compliance. Por exemplo, existem diversas empresas que estão já num cenário mais evoluído quanto a estabelecer uma estrutura de compliance. O que significa isso, Camila? Em 2015, 19% das empresas que responderam à pesquisa da KPMG disseram: olha, eu não possuo ninguém para cuidar de compliance. Isso é crítico. Por outro lado, em 2016, foi 6%, se eu não estiver enganado, das empresas, o que é uma evolução significativa. Na mesma proporção, teve uma evolução dos executivos que entenderam tratar dos riscos de compliance, ele é significativo para proteger e para garantir que a estratégia da empresa seja realmente alcançada. As empresas estão preparadas? Acho que elas estão preparadas, mas tem um caminho longo ainda pela frente para que a gente alcance um nível desejado de maturidade de compliance no Brasil, de uma forma geral. Você acha que não é valorizado isso dentro da empresa? Por que as empresas ainda não têm essa cultura? É cultural? É uma coisa cultural? Talvez seja não percebido por esses executivos que entendem que o compliance é caro. Existe uma frase famosa de um congressista americano que ele diz: se você acha que o compliance é caro, tente o não compliance. Isso significa dizer que se eu decidir não seguir alguma lei, alguma regulação, alguma política que eu deva seguir para conduzir os meus negócios ou direcionar o meu negócio, que eu tenho naturalmente uma sanção ou uma multa implícita a esse descumprimento, a essa não conformidade. E se nós compararmos o momento atual que nós estamos vivendo, é natural que você percebe que as empresas estão pagando caro por uma não conformidade do passado. E o ponto importante, Camila, o compliance tem sido percebido pelos executivos hoje nas organizações como uma vantagem competitiva. O que significa essa vantagem competitiva? Eu não vou me relacionar com uma empresa que não tem um programa de compliance estabelecido, que não tenha os valores, que não tenha os princípios, que não tenha uma conduta ou padrão de conduta ético igual ao meu ou similar ao meu. Porque aquela empresa pode, em algum momento, me colocar em algum risco indesejado, seja de imagem, seja de reputação ou financeiro. Tá, então, principalmente pela situação que a gente está vivendo hoje no país, eu acho que tem crescido a preocupação também desses empresários. Cada vez mais eles estão entendendo. E isso acho que passa por um momento cultural. Não é do dia para a noite que a gente muda uma cultura, que a gente muda uma estrutura de governança. Então, inicia-se com uma lei, inicia-se com um movimento, inicia-se com diversas boas práticas que foram estabelecidas nesse curto prazo. As vantagens ou o benefício, melhor dizendo, da implementação do programa de compliance, ele passa a ser percebido e ele sendo percebido pelas empresas incentiva com que outras tomem a mesma decisão. Tá. Emerson, qual que é o primeiro passo, por exemplo, para a empresa que quer desenvolver um programa de compliance? Por onde ela deve começar? Qual o primeiro passo? Tem como você dar algumas orientações? O primeiro passo, na minha opinião, é
toda e qualquer empresa, independente do seu tamanho, se ela média, pequena, média ou grande empresa, ela precisa entender qual é o risco, os riscos aos quais ela está exposta. A partir do momento que eu entendo a minha exposição aos riscos, seja ele de mercado, financeiro, operacional, estratégico, a partir do momento que eu entendo essa situação, eu consigo desenvolver mecanismos de compliance para endereçar essas principais exposições, seja mitigar os riscos ou reduzir o meu nível de exposição a eles. O segundo, a partir do momento que eu tenho esse desafio de que eu sei o tamanho da minha exposição, eu sei o tamanho das dificuldades que eu vou enfrentar com esse ambiente de risco da forma como está, eu preciso estabelecer uma área para controlar. E aí vem a função de compliance, um departamento, um Chief Compliance Officer, para cuidar, fazer a gestão dos riscos. E aí este gestor de compliance, ele vai obrigatoriamente definir políticas, procedimentos, regras, código de conduta para endereçar todos aqueles riscos e suportar o negócio. A minha quarta dica é ter uma comunicação, um ambiente de comunicação e treinamento regular e frequente. Quanto mais frequente e mais regular forem as comunicações em um determinado assunto, seja ele compliance, corrupção, lavagem de dinheiro ou qualquer outro tema relacionado a compliance, torna muito mais fácil o processo de mudança. E por último, não menos importante, depois que estabeleceu todos esses mecanismos de prevenção, ter um mecanismo para monitorar. Então você precisa obrigatoriamente ter lá o seu canal de denúncia, ter uma auditoria interna, uma área de controles internos para executar o monitoramento e reportar isso para os executivos sênior, seja a diretoria, seja o comitê de auditoria ou o conselho de administração, a instância maior dentro da organização. Dentro de tudo isso, tem alguma coisa que você destaca que é mais difícil ou que as empresas têm mais dificuldade em implementar, em se organizar? Eu acho que a maior dificuldade hoje das empresas, e isso está retratado também em nossa pesquisa, é você manter a cultura de padrão de conduta ético. Isso não é porque o ser humano tem propensão a agir de forma errada, não é isso que eu quero dizer. Mas a partir do momento que você estabelece a regra do jogo, você precisa ter padrões de monitoramento, controles internos que garantam que aquela cultura será seguida. Sempre que você sugere que alguém faça de uma forma diferente, você enfrenta restrições. Ou, poxa, eu fiz sempre assim, por que eu vou mudar? Poxa, isso aqui é uma burocracia desnecessária. Poxa, isso aqui eu vou ter que trabalhar muito mais. Quanto, na verdade, são mecanismos que a pessoa encontra para não ser favorável àquela mudança. E se aquela mudança ela já foi estudada, ela já entende-se que é uma cultura saudável para a empresa e que está alinhado aos objetivos estratégicos daquela organização, naturalmente é algo que tem que ser seguido. Na sua resposta você comentou sobre pequenas empresas, grandes empresas, enfim. Compliance é para pequenas empresas também? Compliance é para todas as empresas, pessoal. Como eu mencionei, a primeira dica é entenda qual o risco que você possui hoje, qual é o tamanho da sua exposição, qual é a severidade do risco, seja ele do negócio, da indústria ou de algumas transações que você possa possuir. Diante disso, você estrutura o teu programa de compliance de acordo com o seu tamanho, de acordo com o tamanho dos seus riscos. Eu acho que esse é o caminho. Emerson, você que é experiente, né, nisso, tem como... É difícil a gente prever, mas assim, olhando para o nosso país e toda a situação, daqui a alguns anos, a cultura do compliance, ela vai estar mais absorvida dentro das empresas? Sem dúvida. O que eu tenho visto, não estou falando aqui meramente por ter esperança, por ser brasileiro, mas eu tenho visto que há um desejo nas pessoas, um desejo legítimo de mudar. E naturalmente eu acho que essa mudança ela leva tempo. Eu imagino que nos próximos 5 ou 7 anos, certamente nós seremos uma outra sociedade, uma sociedade cada vez mais justa, mais íntegra, mais ética e respeitosa com o ser humano. Ok. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, Eu que agradeço, Emerson. Camila. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada. E você que curtiu aqui a nossa entrevista, que quer saber mais, ou quer mandar alguma sugestão, alguma dúvida, envie um e-mail para nós, redessociais@crasp.gov.br. Até mais!